geralmente, pelo menos na maioria dos casos, não tem necessariamente um adorador, né, que tá ali cantando, que tá ali pregando, ou até mesmo tocando um instrumento musical, né, ali na frente da igreja, né, mas simplesmente pessoas, né, pelo menos na maioria dos casos, que estão em busca de autopromoção, estão em busca de influência, de mediatização, entende? E assim, louvar a Deus está em último caso. E aí, curiosamente, isso daí vai ser mostrado e contrastado biblicamente, né? Nessa questão. Então é importante ver e buscar, né, esse equilíbrio entre liberdade cultural e os serviços, no caso, tanto que a Bíblia aponta, como também essa questão da própria adoração a Deus. Não é à toa que no caso do canto, por exemplo, sempre se falou dessa questão do canto congregacional, que é tu cantares, mas a congregação toda também, né, no caso aí das igrejas. Não essa ideia do ser individualizado ali, prestando adoração e sendo ovacionado, digamos assim, ou até mesmo motivo de, vamos colocar assim, de inveja, né, por parte de outros. Né, eu lembro uma vez que me contaram que gravaram um DVD, né, e aí, no caso, tu percebe nitidamente, né, no caso desse DVD, o que acontece. Todo mundo canta, entendeu, dos artistas gospels, né, de uma determinada igreja, e aí quando uma que tem uma voz até interessante assim, e totalmente fora de série, vai lá e começa a cantar, e os próprios artistas ali, que deveriam ter o espírito, no caso de abnegação ou de benevolência, né, que assim são característicos dos adoradores, né, de Deus, tu vê no vídeo eles torcendo o nariz, entendeu? E meio que se sentindo atacados, com o ego ferido pelo fato da moça ter uma voz que supera, entre aspas, a deles. Entende? Tipo, tudo sendo gravado ao vivo pra todo mundo. E se vê justamente esse tipo de características. Quer dizer, o outro ele não pode ter um determinado dom sem que, ao fazer a prática, né, de adoração dele, me fira o ego. Nesse sentido, que eu tenho que torcer o nariz e meio que nem me importar, né, se está sendo gravado ao vivo, assim, pra todo mundo. E é bem curioso, né, porque a maioria dos cantores, ou até mesmo de pessoas que tocam instrumentos musicais, pianistas, ou então gente que está na frente, assim, ministrando, não necessariamente ali, a maioria está adorando a Deus, né, através do seu dom, do seu talento. Não, eles querem mediatização, eles querem influência, e qualquer um outro que supostamente brilhe um pouquinho mais, não, aí já é motivo de ataque pessoal, entendeu? E não importa se a coisa está sendo gravada, mas o que importa é que eu me destaque, né? Quer dizer, aquela mentalidade de João Batista, né? Convém que ele cresça, que eu diminua, não existe. Convém que eu cresça, que eu brilhe. E aí você tem esse contraste, então, entre o que é a adoração bíblica de fato, né, e essa questão de exaltação do ego. Então tu vai ver muito isso acontecendo no caso das igrejas, onde você tem esse destaque, entendeu? Quer dizer, uma competição entre os destacados da própria igreja, que aí já não chama mais de adorador, né? Se chama artista. E biblicamente, será que Deus chama artistas? Entende? E é esse tipo de análise aqui é que muitas vezes não se faz. Entendeu? Eu sei que tem igrejas que são bem rígidas nessa questão da música, etc, etc. Só que tem outras que são altamente permissivas, não só no tocante aos estilos musicais, como também a própria mentalidade da pessoa que está lá supostamente adorando, né? Então, quando você analisa esse fenômeno dos artistas gospel, né, vamos colocar dessa parte, né, sobre essa questão bíblica, então é necessário equilibrar a liberdade cultural com os princípios de adoração e os princípios de serviço. A Bíblia ela não condena a arte, tanto que é um dom dado por Deus, mas ela levanta então certas bandeiras amarelas, né? Nesse sentido, sobre motivação e propósito. Quer dizer, não é o que tu tá fazendo, mas é o tipo de motivação, o motivo pelo qual se adora daquela forma, entende? E aí muitos, você vai ver que uma grande parte é pura exaltação de ego. Tanto que nas igrejas, geralmente o recomendado no tocante à música, por exemplo, é o canto congregacional, é todo mundo cantar junto. Porque aí você tira esse holofote em cima do artista, do indivíduo, né, da pessoa que supostamente tem um talento e os outros não. E aí vai tirar esse destaque, vai tirar essa possibilidade da pessoa meio que ficar se achando, ou até mesmo crendo que tem algum tipo de diferencial, né, em cima dos outros. E principalmente esse foco excessivo que vai alimentar muitas vezes não só o ego, mas uma série de outras paixões pecaminosas. Então é muito importante estar avaliando, estar analisando, né, essa contraposição entre o que é a adoração mesmo a Deus e esse fenômeno do artista gospel, né, desse ser individualizado que agora
ele canta, né? Ele louva, ele toca um instrumento musical, mas puramente por autopromoção, entendeu? E pior ainda, recém-convertidos vindos do mundo que estão fazendo nada mais nada menos do que uma migração de mercado, entende? Biblicamente, se a gente for analisar, né, o talento artístico é visto como um dom de Deus, e de fato ele é. É só olhar o exemplo clássico lá de Êxodo 31, quando fala acerca de Bezalel e Aholiabe, né, que diz que o Espírito de Deus encheu de sabedoria, de entendimento, para entalharem e fazerem uma série de obras de arte, né, com as mãos, né, obras de artífices, e assim, obras extremamente difíceis no tocante a essa questão de criar elementos, artes, né, que viessem a embelezar o tabernáculo na época, né, que o santuário móvel, entendeu? Então, naquele contexto ali, trabalhar com elementos de ouro, de prata, entende? Com estofo, com uma série assim, uma série de artigos, né, exigia uma habilidade extrema. E assim, Deus não condenou, muito pelo contrário, ele deu a habilidade necessária para que aquele tipo de arte em específico, né? No caso aqui falando sobre desenhos também, né? A arte em si, ela nunca foi condenada por Deus, mas ela é um elemento que vai mostrar não só essa capacidade divina, né, de criação em si, mas esse ponto de que é dado de fato por Deus. Então assim, a Bíblia ela não condena a arte e nem o sustento através dela, né, porque é uma habilidade de fato dada. Só que assim, no contexto bíblico, música e arte, elas sempre serviram para glorificar a Deus em última instância, ou então instruir o povo, tá? Tanto que no caso das músicas, entendeu? Então vou fazer um vídeo ainda sobre as músicas das igrejas. Então tem hoje em dia músicas altamente egocêntricas, que exaltam muito o pecado, os pecadores, e botam Deus, assim, meio que no bolso, nesse sentido de ter que ser permissivo, entende? Não são, assim, músicas que louvam a Deus, né, totalmente, exceto aqueles hinos tradicionais, né, ali do final do século XIX, até mesmo século XVIII, né, quando o pessoal tinha, assim, uma capacidade criativa muito boa para elaborar hinos, assim, que exaltasse de fato a Deus. Mas hoje em dia é tipo Deus buscando pecadores, não importa o passado, aí Deus te perdoa, entende? Músicas com teor muitas vezes até romântico, como se, assim, um detalhe para que está sendo, entendeu? Direcionado. E tu vê que, assim, foge totalmente do propósito de servir e glorificar a Deus e de instrução. Geralmente se cantava no passado para, então, decorar ou versos bíblicos ou então algum tipo de mensagem assim nesse sentido. Mas quando a questão vira midiática e vira essa exaltação de ego, né, simplesmente, então, tanto os pecadores que estão ouvindo quanto o artista que está cantando, eles não estão louvando a Deus. O que estão fazendo ali é puramente autopromoção. No caso de um, né, que está sendo o artista individualizado, e dos outros, eles vão estar gostando daquele tipo de louvor. Então é algo que me agrada, é algo que, de certa forma, mexe com as minhas emoções, né? Excitam uma série de coisas nesse sentido. E vão fugir desse propósito de instrução, de glorificação de Deus, né? Que é Ele que é o foco primário da adoração. E não os gostos pessoais do adorador, e muito menos o estilo da suposta arte que está sendo ministrada pelo artista. Entende? Então, assim, tem que fazer essa contraposição. Ou é adorador ou é artista. Então, dentro de um contexto bíblico, quando o artista se torna o centro, você tem um conflito, então, contra esse princípio justamente da glória somente a Deus, porque agora ele vai estar dividindo o altar com o ser que está ali se destacando, né, entre aspas. Fora também que a Bíblia sustenta que até mesmo o obreiro é digno do seu salário, né? Então, assim, quem quiser viver da música não está pecando com isso, sem problema. O problema é simplesmente utilizar a simonia, essa comercialização da fé que vai ser, no caso, frequentemente criticada. Entende? Eu lembro uma vez que me falaram que, tipo, tinha um artista aí gospel que, tipo, pra ele ir numa igreja, não necessariamente ele ia por causa do culto a Deus, ou então convidado para louvar e tal. Não, ele queria um público lá de, acho que 100 mil pessoas, sei lá quanto. Teria que ter quantidade X de ingressos vendidos, passagem comprada, tipo uma série de pré-requisitos pro cara poder ir lá e cantar numa igreja, entendeu? Fazer meio que uma apresentação, que na verdade não é apresentação, é um show, né? Seria o nome correto. E assim, trouxas os que pagaram, entende? Pra ter ele ali com as suas exigências. E curiosamente pra louvar a Deus, né? Beleza, os caras querem pagar assim
essa questão do custo, né? Só que não, tem que lucrar em cima, tem que ter meio que uma verba, né, anterior nesse sentido, só para o cara poder ir lá. E às vezes nem é grande coisa. E fora também a exposição, né, que vai criar a figura da tal da celebridade. Entendeu? O gospel que é pior ainda, assim, é um negócio que vai mexer muito com o ego, com a autovalidação, né, da pessoa, a validação externa vinda, né, do público, que vão idolatrar essas pessoas. Então, assim, o talento artístico em si não é um pecado, mas um motivo pelo qual, né, se está fazendo esse tipo de obra, e principalmente os meios dela. Tá? E olha que eu não estou falando aqui da música ainda, né? Vai ter o vídeo sobre os estilos musicais, entendeu? Mas a questão é puramente a motivação. Então, a exposição midiática vai criar essas celebridades gospel. Entende? Qual que é o perigo? O perigo é simplesmente quebrar aquilo que o João Batista disse, né? Convém que ele cresça que eu diminua, né? De acordo com João 3, versículo 30. Então, essa mediatização excessiva, essa questão do fenômeno, então, da celebridade gospel, isso daí mancha o evangelho, porque não tem mais um adorador. Entende? E Deus não veio chamar artista, entendeu? É muito claro, né? Porque o Pai procura os seus adoradores, entendeu? Que o adora em espírito e em verdade. Não está escrito que ele procura artistas, que ele procura pessoas que estão focalizadas em autopromoção na igreja, utilizando do púlpito para um levantamento ali de características pessoais que venham a engrandecer a pessoa. Quer dizer, o quanto eu canto, tanto que tem até um cantor famoso aí que perdeu a voz, entendeu? E assim, eu acredito muito que não é só por questão meramente assim física, mas é uma questão espiritual, entendeu? Por exemplo, o Sansão, ele tinha um dom dado por Deus, que era a questão da força e tal. A partir do momento que ele abandona Deus e foca muito na autopromoção, ele perde, entendeu? Justamente porque aquilo que Deus dá, Deus também pode tirar, entende? Então assim, artistas, celebridades gospel, entendeu? E aí tu tem um paradoxo brutal nessa questão do cristianismo, porque se tu é sal da terra, se tu é luz, como é que tu vai cair nessa questão de vaidade? Entende? Então assim, um estrelismo absurdo, entendeu? Uma midiatização excessiva que muitas vezes inverte a lógica. Então, ao invés de focar na imagem de Deus, de focar na adoração a Deus, se foca na imagem do artista. E pior ainda, dependendo da forma com que se cante, né, também, a mensagem vai pro saco. Dane-se o que está sendo falado na letra, né? Vai tudo ser absorvido ali por hipnose. Entende? O que importa é a formatação, né? Quer dizer, cantores que não cantam para glorificar a Deus, mas eles cantam para tentar imitar modas do mundo. Não é que nem aquele cara lá botou o November Rain em cima de um hino da igreja. E tipo, eu vi nos comentários todo mundo aplaudindo. Entende? Como é que o cara coloca um November Rain em cima, o solo em cima do hino e não, tá tudo normal, tô louvando a Deus, né? E aí introduz dentro de um culto a Deus um elemento do diabo. Entende? Que aquele tipo de música ali é dedicado. Entende? Muitos podem achar muito exagero, né? Mas só que você não pode misturar coisas que vêm de fora com coisas que em tese vêm de dentro. É necessário fazer a distinção entre o que é santo e o que é profano. Entende? Então, assim, geralmente grandes alcances dessas pessoas trazem grandes responsabilidades. Só que, assim, de acordo com o livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele adverte que aqueles que ensinam ou ministram publicamente serão julgados com maior rigor. Até mesmo se tu ler lá, acho que é Lucas 12:48, né? Não me lembro se é Mateus ou é Lucas 12:48, vai falar ali que aquele que não soube a vontade do seu Senhor, aí fez coisas dignas de reprovação, será punido com poucos açoites, mas aquele que soube e tinha assim, uma posição de responsabilidade e tal, muito mais dele será cobrado, entendeu? Então assim, ele foi punido com muitos açoites porque, de fato, quanto mais é dado, mais lhe será cobrado, entendeu? Muito mais lhe pedirão. Então você tem justamente esses pontos que tem que ver com essa visão focalizada em cima do artista, da celebridade gospel, em contraposição à ideia de Deus, a ideia de exaltação a Deus, a ideia de simplesmente a diminuição do eu, né? E o foco no caráter divino, nas obras e na adoração a Deus, propriamente dito. E essa mediatização e influência que essas pessoas vão querer ter, e com toda uma regalia, né, em cima do povo comum, para poder ministrar coisas que supostamente seriam coisas que já um adorador faria.
Entende? Então, assim, fora essa questão das redes sociais, né, e outras coisas mais, então, assim, é necessário ir contra esse perigo do estrelismo, ao mesmo tempo em que se mantém uma responsabilidade individual ali e responsabilidade de influência, tá? O problema é que muitos, principalmente esses que se convertem, né, que são cantores, até mesmo pessoas que trabalham nessa parte da música, eles tentam copiar modas mundanas, né, mas não necessariamente atrair a atenção do povo para Jesus. Entende? Então, assim, a transição de artistas, né, do gueto religioso para o mercado em geral é um dos pontos mais polêmicos. Quer dizer, o cara ele está fazendo uma migração de mercado, né? Então, Jesus ele orou para que as pessoas, na verdade, elas não fossem necessariamente tiradas do mundo, mas que elas fossem guardadas do mal. Só que nesse contexto de migração secular, né, isso daí pode ser visto como uma oportunidade de evangelismo estratégico, mas que muitas vezes vai negociar vários valores. Entende? Então, assim, a migração ela não ocorre para expandir o reino, né, mas é para expandir a base dos influenciados, né, das pessoas que são seguidoras desses artistas. Entendeu? Então, assim, ocorre puramente por amor ao dinheiro, né? Ah, eu só vou em tal igreja se tiver X número de pessoas e X ingressos comprados ou CDs vendidos. Entende? E obviamente, né, quem tá de fora vê esse escândalo. E o pior é que vai associar tudo com Deus, né? Como se Deus estivesse fazendo a coisa. Entendeu? Sendo que Deus não tem nada a ver. Muito pelo contrário, está sendo chutado, tirado por essas pessoas até mesmo na adoração. É só observar a forma e a maneira, né, que esses louvores são conduzidos. Então a Bíblia ela aponta a perda de identidade total, né, espiritual nesse sentido. Entende? Então, assim, qual que é o resumo desses princípios bíblicos, no caso, né? Se a gente fosse avaliar, né, nessa questão de identidade, o princípio bíblico ele foca na servidão e também nessa imitação, né, do que os levitas faziam. Foca na edificação da verdade, a questão de sustento digno, né, muitas vezes, e também o próprio testemunho público. Só que aí, no caso do risco moderno, envolve essa ideia da celebridade, do ídolo gospel, né? Então, pessoas adoradas, sendo ovacionadas, tem muitos seguidores, né? Alguns chegam a ter histeria, né, por causa de artistas XYZ, né, de alguma igreja, e aí copia a mesma idolatria mundana mesmo, entendeu? E fora a forma de canto, forma de tocar os instrumentos, etc, etc. E aí tu cai no mercantilismo religioso, o foco é a autopromoção, né? Então, assim, a Bíblia ela foca muito mais no fruto do que na fama. Um artista gospel, aos olhos das escrituras, ele é avaliado pela fidelidade ao evangelho e não vai ser avaliado necessariamente por causa da sua vida pessoal, né? Independentemente do número de seguidores, até mesmo de visualizações que ele tenha, tá? Então, assim, essa questão então é uma discussão bem fascinante da teologia, inclusive porque essa ideia do artista, tu vê muito isso na própria história de Lúcifer, né, dentro da Bíblia, né? Quer dizer que alguns livros vão colocar ele como regente do coro celestial, né, como aquele que estava destacado em relação aos outros nessa questão, e aí a forma como ele passa a se identificar e mudar, né, meio que ressignificar a sua identidade e começar a querer mais e mais autopromoção, né, em relação ao que estava ocorrendo no céu, né, que as pessoas ali adoram a Deus com bastante música e etc, e aí tu tem essa visão dele como um mestre de música, né, que assim, se observa de fato em muitas tradições, né, que baseiam-se em interpretações específicas, né, de textos proféticos. Então, assim, de acordo com Ezequiel 28, a ideia de Lúcifer como músico, ele simplesmente é tratado lá no verso 13, quando fala acerca da descrição ali do rei de Tiro, né? Então, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, né, estavam sobre ti no dia em que foste criado, foram preparados. Aí fala do pífaro e dos tambores, né? Curiosamente, né, um dos elementos básicos que tu vai ter hoje na música cristã são os tambores. Entenda-se bateria, que vem da onde? De quem? Entendeu? Vem de Lúcifer. Entende? Eu não tô falando que um instrumento musical é mais santo que outro, só que a questão é que ele foi criado com essas bases, entende? Hipoteticamente, isso sugere que Lúcifer não tocava instrumentos, né, mas ele fazia parte da sua... essa questão da música fazia parte da própria natureza dele, entende? Então, assim, nada melhor do que corromper os cantos humanos em louvor a Deus, em coisas que venham a servir a eles, né, em termos de ego, e, em última instância, venham, de certa forma, adorá-lo. Adorar Satanás através da música. Tanto que naquele livro do Roger Murnau, né, que ele viaja ao sobrenatural, ele fala que os satanistas, esse pessoal que
assim, da elite global, né, que faz sacrifícios, que faz uma série de coisas assim, brutais, né, para se manter no poder através do uso de forças das trevas, eles cantam hinos da igreja, entendeu? Canta-se hinos da igreja, no ato de adoração, de sacrifícios humanos e etc. Entende? Então, esse pessoal adora Satanás. Entende? Eu não tô falando que assim, o mesmo estilo, né, de uma tá sendo copiado, no caso, por eles e tal. Mas a questão é que tu tem essa função de Lúcifer como artista. Entendeu? E qual que foi o pecado dele? A autorreferência, quer dizer, deixar de lado Deus e colocar-se a si mesmo como superior aos outros, utilizando a música como meio. Entendeu? Então, assim, a música ela é uma beleza, mas ao mesmo tempo é uma armadilha. Tá? Elevou seu coração por causa da tua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa do teu resplendor, né? No verso 17 do capítulo 28 de Ezequiel. Então, qual que é a função, no caso? O papel dele era direcionar a adoração de todas as criaturas para Deus, só que aí quando ele peca, né, isso daí ocorre porque ele decide de fato que o palco deveria ser ele. Né? Por isso essa ideia do artista, né? Aquele que vai se colocar em evidência, entendeu? Que vai fazer a arte ali, que vai se destacar dos outros em virtude do suposto talento que ele tem. Entende? Então assim, para de ser um canal, um instrumento de Deus para se transformar em destino final do louvor. É só ver a idolatria dos crentes aí em cima de alguns cantores. Você tem essa função desvirtuada, né, em torno daquilo que é colocado. Então assim, Lúcifer, como papel de artista, né, o pecado dele foi a autorreferência. Então tem disso, é uma armadilha, né, bíblica nesse sentido. Quer dizer, se usa a música em prol da autorreferência, a mudança de foco total. Então assim, ao invés de se direcionar de fato à adoração a Deus, se orienta a adoração das criaturas para si. Tá? Fora que a arte, muitas vezes, ela é tida como uma ferramenta de influência, de você interferir na vida particular dos outros, né, às vezes de forma negativa, e até mesmo roubar parte da adoração para si. Né? Lúcifer entendeu antes de qualquer influenciador moderno o poder da estética e da harmonia. Quer dizer, ele aparece no Éden não como um monstro, né, mas como uma criatura astuta, uma criatura fascinante, né, e tudo para maquiar as mentiras que vêm a partir do discurso. Hoje em dia, né, principalmente assim, em conexão com esse texto de Ezequiel, né, tu vê que há uma abundância no comércio. E lá mesmo fala, né, que o comércio dele foi muito multiplicado. Né? Então, assim, vários intérpretes até ligam essa questão à forma como ele espalhou sua rebelião entre os anjos. Entendeu? Essa campanha de marketing, de autopromoção, de valorização pessoal, entende? E de desvio, né, do foco de Deus para ele. Que você vê que é uma característica assim, da maioria dos artistas. Infelizmente tem uns poucos aí que se salvam, mas a maioria grande, entendeu? Tem esse paralelo aí dessa figura hipotética dos artistas atuais versus, né, em conformidade, digamos assim, com essa figura do artista Lúcifer, entende? Que vai levar então a performance no extremo para a autopromoção. Quer dizer, não é aquela pessoa que vai cantar para Deus, né, músicas que você ouve, que dá para entender, que dá para meditar, né? Mas não, vai querer alcançar a nota mais alta, vai querer meio que mostrar o talento, né, da forma melhor possível, vai trabalhar muito na estética da música, técnica de canto, porque o foco não é a mensagem, o foco não é Deus, não é adoração a Deus, o foco é o quanto eu posso brilhar ali naquele palco, entendeu? A semelhança exata do que ocorre no mundo, né? Não é uma adoração, é um show, né, literalmente. E alguns, no caso até algumas igrejas cristãs, daí viram culto tribal, né? Inclusive, eu vi naquele programa, se não me engano era o programa Encontro, acho que era da Fátima Bernardes na Globo, né? Daí, tipo, foi uma mulher lá, acho que era evangélica, e começou a cantar uns hinos. E aí os caras lá, que eram de religiões de matriz africana, falaram: isso daí você não tá louvando Jesus, esse determinado tipo de batida aí, de tambores, né? Curiosamente, né, faz referência ao orixá XYZ. Entendeu? Então assim, você não está louvando Jesus, você está louvando os orixás, você está louvando outras entidades, né, que muitas delas têm essa ligação, e a gente viu aqui no texto de Ezequiel, é muito claro. Então, essa questão de tambores, de pífaros, de certos instrumentos, né, eles são utilizados por quem? Então, na natureza de quem? Entendeu? Não é de Jesus, é de quem tentou se autopromover no céu, né, a partir disso. Lúcifer, eu não estou demonizando aqui os instrumentos, mas a questão de você utilizar coisas que referem-se a outros, são dedicados a outros seres, e aí tenta utilizar isso para Deus, entende? Será que Deus aceita? Entendeu? Aí é a pergunta que fica.
Se tu tem princípios bíblicos que focam então nessa questão de harmonia, né, de paz. Será que ruído, né, instrumento que produz ruído de fato é um tipo de instrumento que adoraria a Deus, né, ao ser utilizado? Então, assim, tem que se aprofundar nessa questão dessa análise, porque tu tem, infelizmente, esse protótipo, né, vamos colocar dessa forma, do artista. Entende? Então, assim, há elementos que explicam muito bem essas tensões, no caso do mercado gospel, especialmente sobre psicologia de adoração, né, e principalmente estética. Então, tu vai ter justamente esses pontos, né? Então, assim, no mercado atual, uma pressão muito para que a produção seja impecável e, infelizmente, o resplendor, né, a produção, as luzes, a edição, o marketing, tudo isso vai ter ali elementos que envolvem a ausência de profundidade teológica e até mesmo de conhecimento de Deus. Entendeu? A pessoa tem o ego dela, né? No caso, ela está oferecendo. Tá? Então, assim, muitas vezes, alguns que assim, tem essa questão de ligação com o mercado, né? Essa migração de mercado, transforma o ministério em um produto. E a música vira uma commodity ou mercadoria, no caso da fé, e o artista corre o risco de perder a sua função sacerdotal para se tornar, no caso, um negociante, digamos assim, de emoções. Infelizmente, a gente tem esses contrastes, né? Então, é muito brutal, né, o que está acontecendo. Talvez eu faça mais vídeos, né, sobre esse assunto em específico, mas só para dar um start nessa questão, né, o quanto que se está idolatrando artistas. Se idolatra pastores já, né, ele coloca líderes religiosos no lugar de Deus para receber adoração. Mesma coisa com os artistas, entende? Que não são adoradores em sua maioria, né, mas estão ali simplesmente para autopromoção.